Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Mesmo após a condenação a 98 anos de prisão, a família de Paulo Cupertino vive um misto de medo e alívio. A filha de Cupertino disse que se sente amparada e pronta para seguir em frente. Após anos de espera, a condenação de Paulo Cupertino foi um alívio. Pelo menos de alguma forma, fomos amparados. Acho que essa é a palavra, não sei explicar o certo, mas a justiça não foi feita. Em 2 dias de julgamento, os 7 jurados ouviram testemunhas, familiares e peritos. Paulo Cupertino negou o crime, respondeu às perguntas com ironia e chegou a enfrentar os promotores no tribunal. Ele permaneceu em uma sala reservada e não acompanhou a leitura da sentença. A pena final de 98 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ademais, absolvo os réus Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado dos crimes a eles imputados nesse processo. A condenação encerra um processo que se arrastava desde 2019. Durante 3 anos, Paulo Cupertino foi um dos homens mais procurados do país e também esteve na lista da Interpol. Em 2022, ele foi capturado em um hotel da Zona Sul de São Paulo. O fato dele não se entregar pesou contra ele, porque uma pessoa efetivamente que é inocente, ela precisa procurar um advogado para que prove a sua inocência, para que efetivamente ele consiga mostrar e falar a sua versão. Em 2019, o ator Rafael Miguel foi com os pais até a casa da namorada Isabela. Segundo a polícia, o pai de Isabela, Paulo Cupertino, não aceitava o relacionamento e recebeu a família a tiros. Foram 12 disparos. Rafael e os pais morreram na hora. Durante os anos de fuga, Cupertino usou disfarces e documento falso. A família temia e ainda teme pela sua própria segurança. Já visto contatos que o Paulo Cupertino tinha na região. Para a Isabela, a sentença foi importante para seguir em frente. Hoje eu sou uma mulher muito diferente daquela menina que vocês viram. E vamos seguir com a vida, como eu já vinha fazendo, mas agora com a certeza de que o verdadeiro culpado de todo o caos vai pagar pelo que fez. Começa amanhã a cobrança extra na conta de luz. Ministério das Cidades, Defesa e Saúde são os mais atingidos pelo decreto do governo que bloqueia parte do orçamento. Receita Federal diz que quase 3 milhões de contribuintes não entregaram a declaração de imposto de renda. Irã acelera a produção de urânio e eleva o temor por uma arma nuclear. Israel e Estados Unidos rejeitam contra a proposta do Hamas para um cessar-fogo. Brasil registra aumento no número de fumantes pela primeira vez em 18 anos. No futebol, Corinthians e Vitória se enfrentam amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E o resultado pode mudar o rumo da temporada. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Notícia importante para o seu bolso, fique atento porque a conta de luz vai ficar mais cara a partir de amanhã. O reajuste foi anunciado para compensar o acionamento de usinas termoelétricas por causa do período com pouca chuva em várias regiões do país. Cuidar da beleza exige tempo, talento e muita energia elétrica. Máquina para cortar cabelo, água quente na lavagem, secador, chapinha, autoclave para esterilizar. Equipamentos que ficam ligados o dia inteiro neste salão de beleza, que funciona há 30 anos no centro de São Paulo. E a preocupação dessa empresária é que a partir de amanhã, a conta de luz terá bandeira vermelha patamar 1. Isso significa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. É complicado para a gente e para nossos clientes, a gente vai ter que aumentar os nossos preços também, né? Nesse salão de beleza, a conta de luz passa dos R$ 1.000 por mês. São, em média, 1.200 kWh consumidos para manter toda a estrutura. Com a bandeira vermelha, o acréscimo deve ser de cerca de R$ 53 na fatura.
a gente sabe que já tem uma certa dificuldade para pagar os 1.000. Para quanto vai agora? A gente vai ter que fazer mais o quê? Vai ter que trabalhar mais das 10 às 10 da noite para conseguir pagar uma conta de luz? Este professor de engenharia elétrica explica que a conta de luz vai ficar mais cara porque os reservatórios estão com menos água disponível para geração de energia. Então a gente não pode usar todo o reservatório nosso para energia elétrica. Com isso, força nós utilizarmos as usinas térmicas, que são a combustível fósseis. Isso custa mais. O chuveiro elétrico é o equipamento que mais consome energia e, consequentemente, é o que mais pesa na conta de luz. Um uso inteligente pode ser a chave para uma redução dos gastos. Primeiro, tomar banho mais rápido, né? Fora isso, eu tenho a temperatura de ajuste lá. Se eu conseguir deixar o meu chaveamento de temperatura não no inverno, mas no meio termo, eu tenho um consumo menor. Fizemos um teste com este aquecedor ligado na potência mínima. O consumo é de cerca de 710 watts. Mas quando vai para a potência máxima, o consumo sobe para 1.250 watts. O que é necessário? Eu colocar na temperatura exata que eu preciso. Se eu vou pôr no máximo, eu vou gastar mais. Quase 3 milhões de brasileiros deixaram de prestar contas ao Leão, de acordo com o balanço final da Receita Federal. Até às 11 horas e 59 minutos de ontem, dia 30 de maio, foram 43 milhões e 344 mil declarações de pessoas físicas. O número ficou abaixo dos 46 milhões estimados. Dessas pessoas, 56% têm imposto a restituir, 22% tiveram imposto a pagar e outros 21% não vão pagar nem receber. Quem não entregou dentro do prazo vai ter que pagar uma multa que pode chegar a 20% do imposto devido. Mais de 200 pessoas desenvolveram algum tipo de complicação nos olhos depois de passar por mutirões oftalmológicos no Brasil. E veja só que grave, 20% desses pacientes perderam a visão em ao menos um dos olhos. A Herta é uma das 64 pessoas que passaram por cirurgias oftalmológicas durante um mutirão no Hospital das Clínicas de Campina Grande, na Paraíba, no último dia 15. Ela está internada há 10 dias, depois de apresentar complicações nos olhos. Uma bactéria muito séria, grave, que está alojada no nosso olho. Outros 29 pacientes também apresentaram infecções depois dos procedimentos. A Polícia Civil da Paraíba abriu um inquérito para investigar o caso. Nos últimos 3 anos, mais de 200 pessoas desenvolveram complicações nos olhos depois de atendimentos em mutirões oftalmológicos no Brasil. Desse total, 20% dos pacientes perderam a visão em um ou nos 2 olhos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que as normas sanitárias são fundamentais para a realização dos procedimentos. Isso faz com que a gente consiga identificar possíveis distorções dos números e já apontar se a gente precisa ser mais eficaz ou pelo menos mais vigilante em determinada hospital ou clínica. Quase um ano depois de participar de um mutirão em Belém, no Pará, Dona Benedita ainda convive com as dores e a perda da visão em um dos olhos. Dos 40 pacientes submetidos às cirurgias, 22 tiveram problemas no pós-operatório. Eu ia no médico deles, aí o médico dizia que estava tudo bem, que eu ia ficar boa, que eu ia voltar a enxergar. As dores incomodam muito, a claridade, eu não consigo olhar para a claridade, então é uma situação muito difícil. Eu vivo totalmente numa escuridão. Segundo a Polícia Civil do Pará, o inquérito está em fase de conclusão. Um policial militar foi baleado durante uma operação que buscava prender traficantes do Ceará escondidos numa comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. As investigações revelaram que, mesmo à distância, os criminosos ordenavam assassinatos e controlavam o tráfico de drogas. Os moradores acordaram com o barulho dos tiros. Depois que o dia amanheceu, o rastro de cápsulas espalhadas pelo chão revelava a força do armamento usado pelos criminosos que controlam a Rocinha, na zona sul do Rio.
O confronto aconteceu durante a entrada de 80 policiais militares na comunidade. A operação tinha como objetivo cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra traficantes. Os alvos da operação eram integrantes do Comando Vermelho no Ceará, que comandavam as ações da quadrilha à distância, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, para ampliar o controle de territórios no Nordeste, os traficantes teriam ordenado a execução de mais de 1.000 pessoas nos últimos 2 anos. São criminosos que já vieram para cá para se esconder, para ter a garantia de que não seriam pegos e daqui comandar homicídios e tráfico de drogas lá no Ceará. Os agentes chegaram até imóveis usados como esconderijo pelos suspeitos. Um deles, inclusive, com piscina. Além de abrigo, os criminosos também contavam com proteção. O nosso serviço de inteligência identificou aproximadamente 70 homens e algumas mulheres provenientes do Ceará e aproximadamente 80 traficantes locais realizando a segurança desse grupo. Durante a ação, um policial militar foi baleado. Ele foi socorrido e está fora de perigo. 4 fuzis, 2 pistolas, um revólver, munição e drogas foram apreendidos. Um homem com mandado de prisão em aberto por roubo foi preso. A Justiça de São Paulo mandou soltar o empresário Igor Salceda, de 28 anos, suspeito de atropelar e matar propositalmente o motoboy Pedro Figueiredo, depois de uma briga de trânsito em julho do ano passado. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado e estava preso há 10 meses. Em Passos, no sul de Minas, um touro avançou contra o público na festa do peão da cidade. Segundo a organização, o animal fugiu quando o portão foi aberto para socorrer um participante. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Um carro de luxo avaliado em R$1,5 milhão pegou fogo em Goiânia. O proprietário tinha acabado de buscar o veículo na concessionária. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. As causas estão sendo investigadas. Ninguém ficou ferido. O frio continua em várias regiões do país. No sul, muitas cidades amanheceram com temperaturas negativas. Abrigos temporários foram reabertos para socorrer pessoas em situação de rua. O último dia de maio começou congelante na Serra Catarinense. A cidade de São Joaquim amanheceu com temperaturas abaixo de 0 e os campos cobertos por uma espessa camada de gelo. Em Porto Alegre, o sol até apareceu, mas não foi suficiente para espantar o frio. Mesmo assim, muita gente resolveu sair de casa, mas só depois de se agasalhar bem. A velha blusinha básica por baixo, né? Aquela bem fininha, aí tu coloca uma de golinha, depois em cima de tudo coloca um capote, né? Polaina, né? Essas coisas. O tradicional chimarrão se torna indispensável nesse clima, que veio com força cerca de 1 mês antes do início oficial do inverno. Tá frio, tá difícil sair da cama, mas a gente só vem pro sol mesmo. De resto, não tem como sair, não. Esse casal aproveitou as baixas temperaturas ao ar livre, com direito a aquecedor, manta e uma taça de vinho para esquentar. A gente gosta de sair bastante pra rua mesmo no inverno, então a gente vai se adaptando assim a esse friozinho. Por causa do frio intenso, 3 pessoas em situação de rua morreram no Rio Grande do Sul. 2 mortes foram registradas em Porto Alegre e uma em Bento Gonçalves, na Serra. A suspeita é de hipotermia. Na capital gaúcha, um abrigo temporário foi aberto. O plano é receber 120 pessoas em situação de rua que poderão dormir numa cama com cobertor, tomar banho e ainda fazer uma refeição. Nos últimos dias, como você tem acompanhado, a onda de frio derrubou as temperaturas em várias capitais. Agora o que a gente quer saber é como é que vai começar o mês de junho. E quem conta pra gente, é claro, é a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Frio para valer a partir de agora? Olha só, Cris, o tempo segue firme na maior parte do centro-sul do país. Boa noite para você. Fara, boa noite.
E uma ótima noite para você. O mês de junho marca o início do inverno, quando as temperaturas começam a cair e a chuva dá uma trégua na faixa central do Brasil. Na capital paulista, os próximos dias seguem sem chuva. As temperaturas continuam mais amenas, entre os 23 e 24 graus. Na terça, aí sim, as pancadas ganham força e vêm com raios e ventos. Hoje, os estados do norte e do nordeste receberam a maior quantidade de chuva. Pelas imagens de satélite, as manchas coloridas mostram onde chove neste momento. Amanhã, a umidade do oceano mantém as instabilidades sobre o litoral do Nordeste. Entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, a passagem de uma frente fria no oceano estimula a formação de nuvens de chuva. Domingo à tarde, com máxima de 17 graus em Porto Alegre. Em Vitória, faz até 27. 26 graus em Brasília. Em Fortaleza, calor de 29 e até 28 em Rio Branco. Tempo delivery. A Maria é de Botucatu, no interior de São Paulo. Olá, Maria. Domingo e segunda, o tempo fica aberto, sem chuva. Máximas de 23 e de 24 graus. Na terça, as instabilidades provocam pancadas à tarde. A Alcemara é da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Bem-vinda, Alcemara. Até segunda-feira, o tempo segue firme. Na terça, a chuva vem no período da tarde com raios. As temperaturas não variam muito, ficam ali entre os 20 e os 21 graus. E você aí de casa quer ver a sua cidade aqui também? Então poste nas redes sociais o nome de um local e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigado, Lady. O ministro da Agricultura afirmou hoje que o novo comunicado da China, ampliando a suspensão da compra de carne de frango brasileira por causa da gripe aviária, não traz novidade. Quem traz os detalhes ao vivo de Brasília para a gente é o repórter Yuri Ascar. Olá, Yuri, boa noite. Boa noite, Fara, Cris. O ministro Carlos Fávaro informou ao Jornal da Record que as informações do documento não mudam nada do que já havia sido estabelecido. Segundo ele, a China já havia suspendido a compra da carne de frango e de miúdos de todos os produtores brasileiros. O ministro explicou que as vendas devem permanecer suspensas por quase um mês, durante o período incubatório sanitário. Em seguida, o governo brasileiro vai atuar para liberar a comercialização. O país asiático adotou a medida depois que foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma granja do Rio Grande do Sul, no último dia 16. Cris, Fara. Obrigado, Yuri. O Instituto Butantan desenvolve uma vacina para impedir o contágio por influenza tipo A em humanos. Esse vírus é considerado mais semelhante ao identificado em frangos na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A pesquisa para desenvolver a vacina começou em 2023, após a confirmação de 13 casos de gripe aviária em humanos na Ásia. O imunizante é desenvolvido no Butantan a partir da variante H5N8, apontada como a mais semelhante com a identificada na granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O processo aguarda a aprovação da Anvisa desde agosto do ano passado. O contágio de humanos pode ocorrer se houver contato direto com animais infectados. Quando acontece, mais da metade dos pacientes morre, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Ainda não foi detectada a contaminação de um ser humano para o outro, mas o temor é de que cepas mais resistentes possam passar de pessoa para pessoa. Participam do desenvolvimento da vacina da gripe aviária pesquisadores de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. Os testes clínicos em humanos devem começar assim que forem autorizados pela Anvisa. A previsão é que 700 voluntários desses 3 estados participem da pesquisa. Eles vão ser acompanhados após a aplicação de 2 doses do imunizante. Os resultados obtidos até agora nos testes com animais foram animadores. Não causou nenhum evento adverso grave, nada que nos preocupe para ir para a fase de humanos, e ela mostrou-se imunogênica, quer dizer, nesses animais ela tem uma grande capacidade de gerar produção de anticorpos. A Anvisa explicou que a documentação para liberar a próxima fase do estudo da vacina encontra-se em análise avançada. E se ele se mostrar promissor já nessas análises parciais, a gente já pode potencialmente discutir um estoque de emergência. Então, antes de 26 ainda há essa possibilidade. No noticiário internacional, fortes tempestades provocaram enchentes no sudoeste da China.
Um prédio desabou por causa do volume intenso das chuvas. Não há registro de mortos ou feridos. Várias estradas foram interditadas e mais de 500 pessoas precisaram deixar suas casas. Desde a última quarta-feira, a China está em alerta para inundações, com previsão de até 150 milímetros de chuva. O governo americano classificou como inaceitável a proposta de cessar-fogo que foi alterada pelo grupo terrorista Hamas. O enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, rejeitou as mudanças feitas pelo Hamas na proposta original de cessar-fogo. O grupo terrorista pediu uma trégua permanente e a retirada total do exército israelense da faixa de Gaza. Israel e o governo americano já haviam concordado com os termos apresentados antes e que não incluíam essas condições. Na proposta original, seriam 60 dias de cessar-fogo, com a libertação de 10 reféns vivos e a entrega de 18 corpos a Israel. Em troca, haveria mais ajuda humanitária na faixa de Gaza e prisioneiros palestinos seriam libertados. Sem um acordo de paz, Israel lançou uma nova operação contra o grupo terrorista no território palestino. A seguir, o governo detalha cortes no orçamento desse ano e o Ministério das Cidades é o mais prejudicado. E ainda hoje, mais de 15 mil brasileiros tiveram o nome negativado nos últimos 4 anos por não pagarem a taxa de condomínio. O governo federal divulgou os detalhes do corte de 31 bilhões de reais no orçamento deste ano. A medida é necessária para adequar os gastos à receita e também para cumprir a meta fiscal de 2025. O decreto foi publicado no final da noite de ontem. A maior parte do corte, 24 bilhões de reais, atinge a esplanada dos ministérios em áreas consideradas prioritárias pelo governo federal. Os mais afetados são os ministérios das cidades, da defesa, da saúde, do desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome, dos transportes, da fazenda e da integração e do desenvolvimento regional. O corte alcançou ainda 7 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares, individuais, de bancada e de comissão. Os cortes foram revelados poucas horas depois do anúncio de mais investimentos na saúde. O presidente Lula assinou medida provisória para ampliar o acesso dos pacientes do SUS a médicos especialistas. O investimento previsto é maior que o corte anunciado na pasta, cerca de 16 bilhões de reais por ano. Na esplanada, somente o Ministério da Educação e o Banco Central foram poupados. Os ministérios têm um prazo de 5 dias úteis para indicar ao governo quais vão ser os programas e serviços atingidos. A medida é necessária para adequar os gastos públicos à receita e cumprir a meta fiscal de 2025, já que a arrecadação está menor do que a prevista no orçamento. Parte dos recursos até pode ser liberada novamente, mas vai ser preciso ampliar a receita deste ano. Para tentar cumprir a meta, na semana passada o governo também anunciou o aumento da alíquota do IOF, o que desagradou o Congresso, que ameaça derrubar a medida. De acordo com os cálculos da equipe econômica, a mudança acrescentaria 20 bilhões de reais ao orçamento de 2025. Pesquisadores de Mato Grosso do Sul viajam por diferentes regiões do Cerrado para reunir dados sobre a preservação da anta. E essa atenção especial é super importante, né, Fara? Porque a anta é o maior mamífero terrestre do país. Está ameaçado de extinção e corre o risco de desaparecer da fauna brasileira. Essas imagens gravadas por uma câmera escondida na mata mostram a anta numa área de cerrado. O mamífero foi capturado e avaliado por biólogas e médicas veterinárias. A anta recebeu um colar com um GPS para ser monitorada. Em 3 anos de pesquisa na região, 23 animais foram equipados com o rastreador. A anta brasileira está na lista de animais ameaçados de extinção. Em Mato Grosso do Sul, além da perda de áreas de mata, os atropelamentos nas estradas tornam a situação mais crítica. A gente está, de fato, falando em cerca de 100 antas aí por ano. E isso é o que a gente foi capaz de detectar.
né? Porque a gente sabe que é meio que a ponta do iceberg, né? A gente sabe que tem uma porcentagem aí que a gente pode colocar em cima. No Pantanal, as pesquisadoras já avaliaram mais de 115 animais. Local considerado livre de ameaças para a espécie, pois ainda concentra vegetação nativa e uma boa quantidade de água. A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil e vive em várias regiões, apesar do risco de extinção. Depois de passar pelo Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Amazônia, o projeto de preservação foi até o semiárido da Caatinga, em busca de vestígios do animal. A expedição percorreu os estados da Bahia, Piauí e parte de Minas Gerais. Por lá, onde o bicho era considerado extinto, uma surpresa: vestígios foram encontrados. Nesse rápido registro, a anta passa em frente a uma das câmeras de monitoramento. A descoberta vai servir como base para a Agência de Conservação de Recursos Naturais reavaliar a lista de animais ameaçados na região. Já existe todo um corpo científico muito sólido que mostra a importância que esse animal tem para formação e manutenção de biodiversidade. Então é um papel incrível e de suma importância. Um caminhão que transportava uma carga de abelhas vivas tombou em uma rodovia nos Estados Unidos. Cerca de 250 milhões de abelhas escaparam após o acidente. Apicultores equipados com roupas especiais foram chamados para ajudar a recolocar as caixas com as colmeias de volta no caminhão. A estimativa é que esse procedimento leve até 2 dias. Autoridades do estado de Washington pediram que a população não se aproxime do local. Essa carga vai ser levada para uma plantação. Amanhã é dia de jogaço. Corinthians e Vitória se enfrentam em São Paulo. Jogo com transmissão da Record, do R7 e do Play Plus. Vamos conversar com o Bruno Lohans. Ei, Bruno, muita expectativa para amanhã? Sem dúvida, Cris, é enorme. Boa noite a você, boa noite, Fara. Boa noite para todo mundo que acompanha o JR. É um confronto importante para os dois times que tentam juntar os cacos depois da eliminação na Copa Sul-Americana nessa semana. O clube baiano ainda tenta sair da zona de rebaixamento. Já o Timão quer voltar à boa fase do início do ano. O início do ano empolgou a fiel torcida. Com apenas uma derrota no campeonato estadual, o Corinthians foi campeão paulista. O Esporte Clube Corinthians Paulista é campeão paulista de 2025. Mas depois acumulou eliminações na pré-Libertadores e na Copa Sul-Americana. Isso sem contar os problemas políticos fora de campo e a lesão na coluna que tirou o artilheiro Yuri Alberto do time. Para mim, a grande pergunta que fica em relação ao Corinthians para esse jogo importante contra o Vitória é como o Corinthians vai se virar sem o Yuri Alberto. Como é que o Corinthians será montado pelo Dorival? O Vitória não é um grande time, faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Teoricamente, é uma boa situação para o Corinthians conseguir mais uma vitória. Só que sem o Yuri Alberto, que tem sido o grande salvador da pátria, como é que o Corinthians vai se virar? Se por um lado não terá Yuri Alberto contra o Vitória, por outro vai ter o retorno de Rodrigo Garro como titular. Fazer uma sequência boa, né, agora antes da parada. Também, mesmo que seja outra competição, a gente dá uma resposta para a torcida, porque a gente está querendo ou não, o último resultado não foi o esperado. O adversário de amanhã, o Vitória, também busca uma reação no Campeonato Brasileiro. O time baiano vai tentar a segunda vitória na história diante do Corinthians em São Paulo. Para isso, buscou refúgio no rival. Na casa do tricolor paulista, o Vitória teve 2 dias para colocar a equipe em ordem, depois da doída eliminação da Copa Sul-Americana. O técnico Thiago Carpini aproveitou para rever os amigos que fez quando treinou São Paulo na temporada passada. O Vitória não vence há 3 jogos e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas Carpini ainda tem crédito, depois de ter livrado a equipe da queda para a Série B no ano passado. Bola para frente, porque não adianta a gente ficar aqui lamentando e chorando pelo leite derramado. Agora é pensar no Campeonato Brasileiro, foco total no Campeonato Brasileiro, corrigir o rumo e sair dessa situação. O Vitória aposta nos gols de Renato Kaiser. O jogador marcou 3 vezes em 3 jogos. A Record transmite Corinthians contra Vitória amanhã, a partir das 6 da tarde.
A cobertura completa você acompanha também pelo R7 e pelo Play Plus. O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, pode estar de volta ao comando do clube. A decisão é da conselheira Maria Ângela de Souza, que assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do clube neste sábado, no lugar de Romeu Tuma Júnior, afastado pela Comissão de Ética e Disciplina em abril. Dentro da sala da presidência, Maria Ângela leu um comunicado em que considerou nulas todas as decisões de Romeu Tuma Júnior depois do afastamento, inclusive o impeachment de Augusto Melo no dia 26 de maio. O Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente. E a seguir, testes nucleares secretos no Irã preocupam a Organização das Nações Unidas. Nos últimos 4 anos, o número de protestos por atraso no pagamento de condomínios aumentou mais de 200% em todo o Brasil. E o problema é grande porque quem tem o nome protestado pode ser impedido de obter cartão de crédito, abrir conta bancária ou mesmo conseguir um financiamento. Este prédio residencial em São Paulo tem 212 apartamentos. 20 estão com o pagamento da taxa de condomínio atrasado. 5 condôminos já tiveram o nome negativado por protesto. Um ato formal feito em cartório que registra publicamente que uma dívida não foi paga no prazo. A partir do momento que ele está 32 dias em atraso, a gente já começa a fazer as primeiras notificações. Não deu resultado, a gente parte para o jurídico. E o jurídico vai fazer uma análise. Se são poucas cotas, a gente parte para os protestos. A síndica, responsável por cerca de 50 condomínios em São Paulo, explica que pelo menos 2 em cada 10 condôminos estão com as contas atrasadas. Depois da pandemia, a gente sentiu que o número de inadimplência dentro dos prédios, ele mais do que dobrou. O número de dívidas de condomínios encaminhadas aos cartórios cresceu mais de 200% entre 2020 e 2024. E só no primeiro trimestre deste ano foram registrados mais de 6.200 protestos, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. O protesto se tornou uma maneira eficaz contra a inadimplência. Sem precisar de decisão judicial, síndicos conseguem negativar o nome do devedor de maneira simples. E a restrição no CPF funciona como uma pressão para que os condôminos quitem os débitos em atraso. O protesto é capaz de restringir a vida financeira do devedor, que fica impedido de obter cartão de crédito, abrir conta bancária, financiamento de veículo, financiamento da casa própria. Este advogado explica que a dívida de condomínio pode ser levada a protesto já a partir do primeiro mês de atraso. Mas o prazo mínimo depende do que está previsto na convenção do prédio. E o condômino tem que ser notificado da dívida oficialmente. A legislação de protesto traz exatamente essa condição. A pessoa que por acaso for antes de ser negativada, protestada, ela precisa ser cientificada. Um estudo da Associação Nacional do Transporte de Cargas mostra que a região Sudeste concentra o maior número de ocorrências de roubos no país, com mais de 70% dos casos. Pois é, Cris, e só no Rio de Janeiro, mais de 1.000 crimes desse tipo foram registrados neste ano. 2 assaltantes em motos escoltam o caminhão de alimentos que havia acabado de ser roubado na Via Dutra. O caminhoneiro e o ajudante são expulsos da cabine e feitos reféns. Eles são colocados em um carro que vinha logo atrás, ocupado por outros criminosos. Paulo Roberto era o motorista do caminhão. Fiquei ali com eles durante 2 horas, até eles chegarem numa comunidade e poder fazer o que eles quiseram fazer com o caminhão. Então eles me levaram para um canto e o caminhão foi para outro. O roubo aconteceu há mais de uma semana e até agora nada foi recuperado. O sinal do rastreador do caminhão foi bloqueado pelos criminosos. Um relatório encomendado por empresas de logística revela que a região Sudeste lidera o ranking de roubo de cargas. São Paulo aparece em primeiro lugar, com quase 40% das ocorrências. O Rio de Janeiro concentra mais de 25% dos casos. E os números por aqui não param de crescer. A tendência é que o estado ultrapasse São Paulo
até 2026. O caminhão era a única fonte de renda da família de Paulo Roberto. Eles falaram que ia devolver o caminhão, devolver a carteira, o celular, mas até agora já tem 9 dias que eu estou procurando o caminhão e nada do caminhão. Vitória, no Espírito Santo, alcançou um marco histórico. A capital está há mais de 70 dias sem registrar assassinatos. E este ano ainda não houve nenhum caso de feminicídio. Nas ruas de Vitória, o clima é diferente do encontrado em outras capitais brasileiras. Para mim, eu não tenho medo de nada, eu acho bem seguro aqui. Eu vejo que está um pouco melhor em vista dos anos passados, né? Todos os lugares eu vou a pé, entendeu? E me sinto segura. A capital capixaba, que já foi uma das cidades mais violentas do Brasil, vive um momento diferente. Está há mais de 70 dias sem registrar um único homicídio. O último caso foi em 17 de março. Nos primeiros 4 meses deste ano, Vitória registrou apenas 15 assassinatos, uma redução de cerca de 30% com relação ao mesmo período do ano passado. É o menor índice desde o início dos registros há 30 anos. São 4,6 casos para cada 100 mil habitantes. Recife tem 12,5, Salvador 11,4 e Fortaleza 10,7 no mesmo período. Um dos fatores que contribuíram para essa redução é o investimento em tecnologia. Hoje, 1.200 câmeras monitoram as ruas da cidade. Isso faz com que a ação de rua seja potencializada, que aumente o número de prisões de foragidos, prisões qualificadas de indivíduos que já praticaram diversos crimes, que pertencem a facções criminosas, criminosos de extrema periculosidade e também aumente a apreensão de drogas, substâncias entorpecentes e de armas. Além das ações de segurança, o prefeito destaca que a educação em tempo integral e os programas assistenciais têm papel importante na prevenção da violência. Isso faz com que haja um número diminuído, um número reduzido de pessoas nas ruas e reduz as práticas criminosas. A redução da violência não ocorre só na capital. Em todo o estado, o número de homicídios caiu cerca de 13% no ano passado com relação a 2023. Além de Vitória, outras 42 cidades do Espírito Santo não registram mortes violentas há mais de 2 meses. Nós temos hoje um indicador muito menor, isso fruto dessa integração. O programa Estado Presente nos leva a integrar com os demais poderes, nos leva a integrar com as guardas municipais. Vitória também se destaca pelo baixo número de feminicídios neste ano. Segundo o Ministério da Justiça, das 425 mulheres assassinadas no país, nenhuma era da capital capixaba. No Espírito Santo, foram apenas 10 casos. Hoje nós temos a completa integração entre as forças de segurança, entre todas as polícias, todos atuando em conjunto com o único sentido de preservar a vida e o patrimônio dos capixabas. Uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia traçou um panorama detalhado sobre as condições de trabalho dos entregadores de aplicativo no Brasil. A categoria já conta mais de 1.500.000 profissionais em todo o país. O motoboy caído aguardava por atendimento médico. Após bater em um ônibus, a moto pegou fogo e ficou destruída. O acidente no subúrbio de Salvador mostra uma realidade comum na rotina de quem trabalha sobre 2 rodas. A gente sabe que para o motoboy a gente tem que guardar reserva para se manter e justamente ficar sem o veículo de trabalho, como eu estou agora sem o veículo de trabalho há 1 semana, por um problema na manutenção que já é recorrente, é difícil. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Bahia analisou de perto as condições de trabalho dos entregadores em 21 estados e no Distrito Federal. Mais da metade já sofreu algum tipo de problema durante a prestação de serviço no último ano. A maioria relacionada a acidentes de trânsito. Nenhuma categoria apresentou até hoje números tão altos de acidentes durante a atividade profissional no país. Tive fratura exposta na parte do pé esquerdo. E eu teria que ficar de molho 45 dias, mas fiquei apenas 22, se não me falha a memória, pela necessidade de voltar a trabalhar. Muitos reclamam do desgaste físico e emocional. 70% dos entregadores dizem trabalhar de 6 a 7 dias por semana, em jornadas de até 14 horas por dia. 9 em cada 10 trabalhadores estão vinculados aos aplicativos de entrega e não têm garantias trabalhistas. Todo o tratamento de saúde é feito pelo SUS. A pesquisa da Universidade Federal da Bahia retrata as condições de trabalho da categoria
que é composta por 1,5 milhão de pessoas em todo o país. A pesquisadora ressalta a falta de assistência médica aos trabalhadores. Ele não é remunerado nesse período. Então, ele tem filho, ele tem uma família, não é? E que vai ficar o tempo que for necessário de recuperação e reabilitação dele sem renda. Então, essa é uma situação gravíssima do ponto de vista da saúde dos trabalhadores. A associação que representa as plataformas de entrega disse que mantém diálogo com os profissionais para garantir segurança jurídica à atividade. No estado de São Paulo, são 400 mil entregadores, 280 mil somente na capital. Uma rotina super pesada, de moto ou de bicicleta, eles chegam a trabalhar até 15 horas por dia. A rotina do Alexandre como entregador em cima da bicicleta é puxada. Ele trabalha 7 dias por semana, em jornadas de até 16 horas por dia. Sempre andar com muita atenção, né? Como a bicicleta é um veículo menor, às vezes o motorista não enxerga, né? Ele busca os produtos dos clientes. E aqui no segundo endereço, fiz a retirada, agora arrumar a bag e partir para entregar. São muitos quilômetros rodando por São Paulo e até 60 entregas por dia com valores que variam. 7,64. As refeições dele são rápidas. Um lanche, para não almoçar, ficar com a barriga pesada, porque eu pedalo, né? Jornadas longas e cansativas, entregas de baixo valor, falta de estrutura para se alimentar ou ir ao banheiro. Tudo isso incomoda os entregadores de bicicleta, mas nada machuca mais do que o desrespeito e o preconceito de alguns clientes. Alexandre já foi humilhado quando pediu para uma cliente não demorar para retirar a entrega. Ela me, desvalorizou, né? Desvalorizou meu trabalho, me chamou de pobre, isso eu não esqueço, me chamou de pobrezão. Apesar da ofensa, Alexandre consegue tirar até R$5.000 por mês. De olho nesses números, a Julie começou na profissão. Eu não sou daqui, né? Eu sou de Pirassununga. Mas aqui tem muitas entregas, tem muitas oportunidades. Tem que se esforçar e ir, sem medo. Segundo o sindicato da categoria, o estado de São Paulo tem 400 mil entregadores. 280 mil deles apenas na capital. Com 4 anos de profissão, o Alexandre se orgulha do que já conquistou com a bicicleta. Pai de um filho de 1 ano de idade, ele sonha com dias melhores para a família. Mais para frente tem uma casa, né? Deixar alguma coisa para o meu filho, sei lá, né? Para ele poder estudar num lugar bom, fazer uma faculdade, para não sofrer o que eu sofro, né, na rua. De volta ao noticiário internacional, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a China estaria se preparando para uma possível invasão a Taiwan. A ameaça que a China apresenta é real e pode ser iminente, afirmou Pete Hegseth durante um fórum de segurança em Singapura. Para o secretário de Defesa, a China está preparando o uso de força militar para alterar o equilíbrio de poder da região. Segundo o alto funcionário americano, as forças chinesas estão aumentando o poder do exército para uma possível invasão a Taiwan. Os Estados Unidos pediram que os países asiáticos, aliados dos americanos, aumentem os gastos militares. Pete Hegseth alertou que qualquer tentativa da China de conquistar Taiwan teria consequências devastadoras para a região e para todo o mundo. Pequim considera Taiwan parte de seu território e promete uma reunificação, inclusive com o uso da força. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da China declarou que os Estados Unidos não devem utilizar a questão de Taiwan para conter a China e que o país não deve brincar com fogo. Em um comício na Pensilvânia, Trump afirmou que a partir da próxima quarta-feira, as tarifas sobre a importação de aço e alumínio serão de 50%. A medida é uma forma de priorizar a produção americana. A União Europeia ainda tenta uma solução diplomática para, assim, evitar medidas de retaliação. A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU, revelou que o Irã acelerou o enriquecimento de urânio e realizou testes nucleares secretos.
Segundo o documento divulgado nos últimos 3 meses, o regime iraniano aumentou o estoque de urânio enriquecido. O material estaria em um nível próximo ao grau de pureza necessário para a produção de uma bomba atômica. O relatório também mostra que o país realizou atividades nucleares secretas em seu território. Nas últimas semanas, Estados Unidos e Irã realizaram 5 reuniões em busca de um acordo sobre o programa nuclear do país. O governo iraniano nega que as ações tenham fins militares. A polícia francesa investiga atos de vandalismo contra 5 instituições judaicas em Paris. O Museu do Holocausto, 3 sinagogas e um restaurante num bairro judeu foram pichados na madrugada deste sábado. Agora, as autoridades buscam identificar os responsáveis pela ação. Casos de antissemitismo têm aumentado na França. Um relatório do Centro de Combate à Violência contra Judeus, em Israel, revelou um crescimento de 300% no ano passado. A seguir tem os gols da 11ª rodada do Brasileirão. Bahia venceu São Paulo em Salvador. E veja também, dados preocupantes são divulgados no Dia Mundial Sem Tabaco. Brasil registra aumento no número de fumantes pela primeira vez em 18 anos. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E justo na data de conscientização, um alerta. O número de fumantes voltou a crescer no Brasil. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2023 e 2024, o aumento foi de 25%. Por ano, o país registra, em média, 174 mil mortes relacionadas ao cigarro. O bom desempenho nas corridas é resultado de uma mudança. Há 10 anos, Ludmila trocou o cigarro pelo esporte. Eu pratico atividade física todos os dias. Eu durmo bem, a minha pele é boa. Não foi fácil abandonar o vício. A esteticista costumava fumar um maço por dia e também tinha outros hábitos pouco saudáveis. Eu fumava um maço por dia, fumava um maço à noite quando eu bebia. Então, se bebia muito, comia porcaria, dormia tarde. Minha vida era outra. Apesar das campanhas de prevenção e das restrições, o Brasil registrou um aumento no número de fumantes pela primeira vez em 18 anos. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2023 e 2024, o salto foi de 25%. Outra preocupação é com o uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre os jovens. Todos os anos, o Brasil registra, em média, 174 mil mortes por doenças relacionadas ao tabaco, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os danos provocados pelo tabagismo representam anualmente gastos de mais de 153 bilhões de reais aos cofres públicos. O fator de risco do tabagismo é um fator de risco chamado modificável. Ao parar de fumar, a gente consegue reduzir os índices de doença cardiovascular. E mais importante seria nem começar a fumar. Depois de abandonar o cigarro, Ludmila agora incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu mostro para as pessoas que é possível, porque a gente consegue mudar. Uma brasileira conseguiu recuperar na justiça da Dinamarca a guarda do filho de 4 anos. Mas ela ainda depende de uma nova audiência para voltar a conviver com a criança. As fotos de mãe e filho foram tiradas nos raros momentos em que os dois estiveram juntos nos últimos 3 meses. Foram encontros de apenas 3 horas por mês. Quando ele chega, a gente brinca, eu preparo surpresa. Da última vez eu preparei um piquenique de aniversário para ele. E 2 horas depois, 3 horas, ele vai embora. E é sempre muito triste, ele não quer ir. Ele fica me abraçando, fica muito triste, não entende por que não pode ficar comigo. A criança está sob a tutela de uma família dinamarquesa. A mãe não cometeu nenhum crime, mas foi considerada inapta em um teste de competência parental. Já o pai da criança está preso por ameaçar servidores públicos que cumpriram ordem judicial para resgatar o menino. A brasileira se divorciou do marido dinamarquês depois de sofrer agressões e ameaças. O caso mobilizou autoridades brasileiras e entidades de direitos humanos, que acusam a Justiça da Dinamarca de agir com preconceito contra imigrantes. O que estava
ocorrendo com ela fugia muito da normalidade de um processo de guarda. E chamava muita atenção o fato de ela ter reiteradas vezes denunciado a violência doméstica e a polícia local ter arquivado todos os casos sem sequer iniciar a investigação. Na semana passada, a mais alta corte dinamarquesa decidiu a favor da mãe na disputa pela guarda do filho. A Raquel conseguiu a guarda, mas ainda não pode viver com o filho. Agora, ela precisa provar para a Justiça da Dinamarca que tem condições financeiras e emocionais para criar a criança em um ambiente saudável. Só depois ela vai poder levar o filho para casa. Tem um quarto, um apartamento grande, tem um quarto só para o meu filho, tá tudo perfeito esperando o meu filho. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Esse é o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo, o CDP2, onde está preso Maico Antônio Salles dos Santos, apontado como assassino da jovem Vitória Regina de Souza. Aqui, durante 2 horas, ele finalmente quebrou o silêncio. Michael, você admite que perseguia a Vitória? Você sabe o que é um stalker? Nunca tive nenhuma fixação por ela. Não tem como eu ter uma fixação por uma pessoa que eu não conheço. Um dos seus advogados saiu porque disse que somente trabalharia com a verdade. Que verdade você estaria escondendo, Michael? Um desdobramento importante de um caso que comoveu como poucos o país. Foi encontrado material genético da Vitória na lateral do seu carro, no porta-malas e também no banco dianteiro. Como é que você explica isso? O Domingo Espetacular investiga o desaparecimento misterioso de pilotos de avião. Eu só quero voltar bem, sabe, ajudar. Era tudo certo. Todos foram contratados para voos na região da Amazônia e sumiram sem deixar pistas. Como pai, eu imagino várias hipóteses, mas a gente não sabe de nada, efetivamente. Como o narcotráfico pode estar por trás disso? Tenho o meu encontro com Regina Duarte. Ela me recebe para uma conversa sincera, onde a gente fala de tudo. Vida pessoal, nova fase da carreira. Como é que você se sentiu quando você fez a sua primeira exposição lá fora e foi tão bem recebida? Eu me sinto super bem, super feliz quando eu estou pintando. E as polêmicas envolvendo uma das atrizes mais queridas do Brasil. Como você vê ou como você sente que a classe artística te enxerga hoje? Tudo isso é no Domingo Espetacular. Logo após o Brasileirão 2025. O aumento do nível do mar nos próximos séculos é considerado inevitável. De acordo com cientistas, mesmo que os países consigam atingir a meta de redução da temperatura global, os impactos causados até agora já são irreversíveis. O avanço do mar sobre o litoral deve acontecer mesmo que os governos consigam alcançar a principal meta do Acordo de Paris. Em 2015, os países participantes do encontro concordaram em reduzir a emissão de gases poluentes para manter o aquecimento da Terra até o limite de 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial antes do século XIX. Isso está longe de acontecer. O estudo revela que, mesmo com a redução da temperatura, grandes massas de gelo, como a Groenlândia e a Antártida, vão sofrer um derretimento contínuo. Segundo especialistas, mesmo que as emissões de combustíveis fósseis fossem rapidamente reduzidas, os níveis do mar subiriam 1 centímetro por ano até o final deste século. Os pesquisadores do clima acreditam que o mundo caminha para um aquecimento global de 2,5 a 2,9 graus Celsius. Isso deve provocar o colapso das regiões polares e uma subida de 12 metros do nível do mar.
O aumento do nível do mar pode afetar até 230 milhões de pessoas que vivem em áreas próximas da costa, quase no nível do oceano. Portugal e Brasil estão entre os países em risco e com populações que podem ser obrigadas a se mudar para áreas seguras longe do litoral. Para os cientistas, não existe um limite seguro de aumento da temperatura global para conter o derretimento das camadas polares e o avanço do mar. Os especialistas pedem pressa nas medidas para reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento, porque o mundo já está atrasado nessa corrida. O Bahia venceu o São Paulo em Salvador no jogo que abriu a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Fonte Nova, todos os gols foram no segundo tempo. O atacante William José fez os 2 do Bahia, o segundo de pênalti. O São Paulo descontou com Luciano. Com o resultado, o tricolor paulista segue no meio da tabela e o time baiano se aproximou das primeiras posições. Lembrando que amanhã tem Campeonato Brasileiro, a partir das 6 da tarde na tela da Record, no R7 e no Play Plus. Corinthians e Vitória se enfrentam na Neoquímica Arena pela 11ª rodada. Jogaço imperdível. Cris, Fara. Ai, você show, Bruno. Obrigada. Valeu, Bruno. O Jornal da Record fica por aqui. Você pode conferir essa edição na íntegra no Play Plus e em nossas plataformas digitais. Você já sabe, a programação da Record também está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo após você acompanha o reality Power Couple. Não perca! Boa noite, bom domingo para você. Excelente noite, aproveite o seu fim de semana. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.